Bom dia, meus jovens do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus filhos, como já concluímos o nosso livro número 2, segundo volume do nosso material de filosofia, nós vamos iniciar a revisão. Então nós vamos ter a partir de agora a revisão no MET e um vídeo resumido no canal da nossa escola para os alunos que não acompanharem a nossa revisão no MET, ok? Hoje, meus filhos, nós vamos iniciar a primeira parte da nossa revisão. Não vamos revisar o livro todo de uma vez para não ficar o vídeo muito longo, então vamos dividir em duas partes. Essa parte de hoje, vamos trabalhar a página 2 à página 10, tá? Então, de 2 a 10, nós vamos revisar nessa primeira parte. E o restante a gente revisa no próximo vídeo, tudo bem? Então, meus filhos, como já trabalhamos todo o livro, isso aqui vai ser uma síntese, tá? Vamos ter uma breve esclarecimento, uma conversa, para que a gente possa frisar sobre alguns aspectos fundamentais a se concentrar os nossos estudos para possíveis avaliações, ok? Então, nosso material didático, ele traz aí o tema, não é, transversal a ser trabalhado em todos os capítulos sobre o ato de decidir sobre ideias. Então, traz aí a temática, não é, decidir sobre ideias, e dentro desse aspecto da decisão sobre ideias, nós trabalhamos o aspecto da autonomia, da liberdade de pensamento e expressão, tá? E de ideias, e vimos que é impossível, né, decidir sobre ideias sem tomar uma decisão ou sem poder fazer escolhas, tudo bem? Então, nosso material ele trabalhou como tema central a importância de valorizar, de crescer, não é, intelectualmente, amadurecer conscientemente, fisicamente, para tomar decisões autônomas, independentes, tudo bem? Então, nós trabalhamos na página de vocês 6, e essa página 6 de vocês, a página 6 e a 7, ela requer grande concentração de estudo, tá? Para entender de fato dois aspectos aí nessas duas páginas. Primeiro, entender sobre a importância do diálogo e compreender de fato o conceito de liberdade, tá? O que é a liberdade, não é, professor? Liberdade é fazer tudo, não é? Liberdade é não ter limites, não é? Vimos lá na nossa aula que liberdade não significa ausência total e absoluta de liberdade, tá? Então, ausência total e absoluta de limites, tá? Então, não existe nessa concepção liberdade total e absoluta. Então, sempre quando se tratar num conceito ou na dimensão de liberdade, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando sobre limites e possibilidade. Sempre vai haver limite, mas ao mesmo tempo sempre vai haver uma possibilidade de fazer alguma escolha. Trabalhamos isso, não é, diante do nosso conteúdo desses capítulos. Aí na página de vocês 6, nós temos duas imagens, não é? E aí essas imagens é importante vocês observarem diante do estudo de vocês, para ver o que elas identificar, não é, na prova, o que elas vêm trazer enquanto mensagem, enquanto pensamento, tá? Então temos duas imagens. A primeira, tá, do Fichicler, ela representa, não é, uma ausência de liberdade de pensamento, tá? Cabeça fechada. A segunda, né, nós temos aí a pessoa que também tem ausência de liberdade de expressão, tá? Ela está sendo pisoteada, o sapato está no seu rosto, na sua boca, não é? A própria sua roupa representa aí uma roupa listrada que representa faixa de pedestre onde as pessoas passam. Então também leva-nos a pensar que essa pessoa não há liberdade para ela, não é? Em muitos aspectos, mas de modo especial a liberdade de expressão, tá? Então a primeira trata sobre liberdade, ausência de liberdade de pensamento, e a segunda sobre ausência de liberdade
de expressão, tá? Então, foca nessas duas páginas, nesse aspecto, tá? Nas imagens e no conceito da liberdade e do diálogo. Então, falava sobre a liberdade, vamos falar sobre o diálogo, tá? Então, o que é o diálogo, professor? O diálogo é uma relação, né, de duas vias, é uma mão de duas vias. Então, essa relação de ida e volta, mas que há uma compreensão, há um entendimento e, por cima de tudo, não é, um respeito. Então, nós podemos até falar que talvez um dos princípios básicos da liberdade, não é o diálogo. Assim como o diálogo ele é um princípio, assim como a liberdade ele é um princípio básico do próprio diálogo. Então, se a pessoa diz que é livre, mas ela não tem possibilidade de dialogar, ela não tem expressão para dialogar, ela impossibilita o seu diálogo, então ela não é livre. Então, diálogo e liberdade eles andam junto, tá? Então, aonde nos garante liberdade, tá? De ir e vir, aonde nos garante a liberdade de pensamento, com certeza nós temos garantido a liberdade de expressão, tá? Então, o diálogo é garantido. Então, o diálogo ele é uma conquista, tá? Então, nós temos aí, nós vimos no nosso material, em vários documentos, que nos garante, não é? Muitas liberdades, né? Muito direito. Então, nós temos que não só conhecê-los, mas também garantir, não é? Exigir que esse direito possa chegar até nós, porque senão esses direitos são tolhidos, né? Eles são tirados, são nos roubados, ok? Então, na página de vocês 8, nós temos aí o olhar de filósofo e essa página ela requer muita concentração para a prova de vocês. Aí nós vamos ter, não é, algumas questões, tudo bem? Então, aí nessa página nós trazemos aí, discutimos dois grandes filósofos, né, clássicos, a pessoa de Sócrates e a pessoa de Platão, tá? Então, nós vimos que o Sócrates, não é? Ele desenvolveu um método de ensino, um método filosófico de educar os jovens na praça pública de uma forma gratuita e, por cima de tudo, ele desenvolve um método de ensino que está relacionado com o diálogo, tá? Então, para Sócrates, a concepção de que a educação e o ensino ele não é algo que parte de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. Então, o papel do professor, o papel do filósofo é, a partir do diálogo, tá? A partir da maiêutica, tá? Então, também fazendo uso da ironia, faça o aluno a vir a parir o conhecimento, como ele diz, né? A parir a ideia. Então, Sócrates, ele se considerava um parteiro, não é? Não um parteiro que dava a luz em forma de vida, mas um parteiro que dava a luz em forma de conhecimento. Então é uma analogia que ele faz à sua mãe, que era parteira de fato, concreta, não é? Então ele dizia que a mãe dava luz aos bebês e ele carregava essa função de dar luz aos jovens, né? Luz em forma de conhecimento em saber, tá? Então, para ele, nós temos aí no material de vocês a frase que resume, né? Dialogar nos permite a dar a luz, não é? A luz às ideias. Então, através do diálogo, que o sujeito pare as ideias, tudo bem? E aí nós temos nessa mesma página o Platão, que foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Então, tudo que nós conhecemos através de Sócrates foi através do seu discípulo, de modo especial, o discípulo Platão. Então, o próprio material de vocês vem dizer, não é, que Sócrates não escreveu nada e tudo que é escrito sobre ele chegou até nós através de Platão, tá? E uma das coisas que vocês devem também identificar é que as próprias obras de Platão, as primeiras obras, né, um grande número de obras, elas foram escritas em forma de diálogo, tá? Então são chamados diálogos platônicos, que esse diálogo, a personagem central desse diálogo é a personagem Sócrates, que conversa com seus discípulos, né? Dialoga com eles, transmitindo o conhecimento e o saber. Assim como nessa mesma página de vocês, 8, existe um fragmento do diálogo de Sócrates. Então faça a leitura para compreender melhor o que eu estou relembrando a vocês, tá tudo bem? Então o Platão, ele teve
é uma grande influência do seu mestre, do seu professor, o Sócrates, tá? Então ele escreveu, passou grande parte da sua obra divulgando, publicando as ideias do seu mestre. Depois o Platão ele vai sofrer uma grande influência do seu discípulo, que é o Aristóteles. Então, depois o Platão vai ter até algumas mudanças sobre os seus pensamentos, sobre as suas teorias, sobre a sua filosofia, graças à influência do seu discípulo, do seu aluno Aristóteles. Então, nós podemos dizer que as primeiras obras de Platão elas são influência de Sócrates, a segunda parte são influência de Aristóteles. E as últimas obras de Platão, que são as chamadas obras da velhice, de fato são pensamentos autônomos, independentes do próprio Platão. Tá? Então, para ver como é que há essa dinâmica, não é? Esse movimento da evolução do pensamento e do saber. Não é? Nunca é tarde para mudar, não é? Nunca é tarde para se aperfeiçoar e nunca é tarde, muito menos, para se educar, para saber e conhecer. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar a nossa primeira parte, não é, da nossa revisão, a página de vocês aí, a 10, nós temos aí o diálogo pode aprimorar. E essa página ela é essencial, ela é fundamental e central nessa temática da nossa revisão, tá? Para que a gente possa vir a fazer umas boas questões de prova. Tudo bem? Por quê? Porque aí nós temos um filósofo também, tá? O filósofo Hegel, George Hegel, que ele vai desenvolver a partir da importância do diálogo, a partir, não é, da necessidade de valorizar-se essa dimensão humana tão importante que é a linguagem, não é, que é o discurso. O Hegel ele vai desenvolver um conceito fundamental para dizer que quem não sabe dialogar, quem tem a mente fechada, não é, ou quem tem um discurso radical, nunca é tarde para se aperfeiçoar, nunca é tarde para se aprimorar e a melhorar esse diálogo. Então ele vai desenvolver o conceito, não é, de dialética, tá? Então, o conceito de dialética elaborado por Hegel, ele vai ser importante, porque esse material aí nessa página vai mostrar que quando nós dialogamos, quando nós discutimos com ideias diferentes da nossa, a nossa possibilidade é ampliar o nosso conhecimento. Discutir saber com quem já sabe como eu sei, a gente não cresce muita coisa, mas falar, dialogar com quem pensa como nós também não acrescenta muita coisa. Mas quando conversamos, quando discutimos com alguém que sabe, tem experiências de vida, de saberes diferentes da nossa, isso vai nos auxiliar a saber alguma coisa. Da mesma forma, quando discutimos com alguém que não pensa como nós, aí também há uma grande possibilidade de aprender ainda mais. Então, para o Hegel, não é, a dialética ela é esse movimento de ideias, de pensamento, de saberes diferentes, mas que ao fazer essa relação gera-se novos saberes, não é? Gera-se nova discussão. Então, na prática, o Hegel vai dizer, não é, que confrontar ideias é confrontar ideias diferentes, não é? Ou discutir com quem pensa diferente de nós, sempre nós vamos gerar novos pensamentos, novas ideias. Então, a frase que marca aí no material, ele diz, não é, confrontar ideias diferentes gera novas ideias, tá? Então, de modo especial, aí você tem que saber o que foi que o Hegel elaborou, que é o conceito de dialética, e perguntar, professor, o que é dialética, não é? Na prática, a gente pode dizer que a dialética ela é um movimento, é um confronto, né? É uma relação, um embate de pensamento de saberes diferentes, tá? Mas que nós podemos dizer que a dialética ela é uma relação entre tese, antítese e síntese, não é? Então, todo conhecimento, todo saber é uma relação de tese, antítese e síntese. Tá? Então, um exemplo para vocês compreenderem mais fácil é o que vocês fazem em relação a um texto dissertativo. Então, o professor dá lá para você um tema e aí você vai desenvolver, discutir aquele tema. Ou você vai concordar ou você vai discordar. Tá? Então, aquele tema não é a tese. Tá? O que você vai discordar é o que nós chamamos de antitese, tá?
E o que você conclui, o que você elabora a partir da sua antítese é a síntese, tá? Então, o conhecimento, todo conhecimento nessa relação dialética é uma síntese, tá? Da relação. Todo saber, todo conhecimento, ele é uma síntese, tá? De uma antítese que foi elaborada de uma tese. E aí, quando elabora uma síntese, acabou, concluiu? Não. O Hegel vai dizer que toda vez que chegamos a uma síntese, essa síntese se torna uma nova tese, que terá uma antitese e essa antitese uma síntese. Então, o conhecimento ele não tem fim, porque todo tempo onde vamos discutindo, vamos elaborando, há grandes possibilidades de se aperfeiçoar e elaborar ainda mais. Tudo bem, meus filhos? Beijo no coração de todos e até a próxima revisão, se Deus quiser. Esperamos, não é, que você tenha assistido a nossa aula do MET e também agora tenha revisto o nosso vídeo ou tenha assistido o vídeo e também depois tenha assistido a nossa aula, não é, a nossa videoaula, dialogando no Google Meet. Abraço e até a próxima, se Deus quiser.